Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos uma análise sóbria e bem cronológica dos 4 primeiros capítulos do livro de Ester. A gente vai entrar juntos no coração do Império Persa para tentar entender como uma crise terrível, uma crise existencial, se abateu sobre o povo judeu. É aqui que o cenário se estabelece para uma das narrativas mais dramáticas de providência e livramento que temos na Bíblia. A nossa análise vai seguir o relato bíblico, sabe? Bem na sequência. A gente começa com o banquete real e a deposição da rainha Vasti. Depois a gente continua com a ascensão de Ester, examinamos a trama de Amã e, por fim, a gente conclui com a reação do povo judeu. A ideia é acompanhar a narrativa para desvendar cada etapa dessa história fascinante. Bem, o capítulo 1 já nos joga no meio da opulência e do poder absoluto do rei Assuero. E é exatamente nesse cenário de magnificência toda que um conflito que nasce de uma ordem real vai acabar mudando para sempre o destino não só de um império, mas de todo um povo. Para a gente ter uma dimensão do que estava acontecendo, é preciso visualizar o tamanho desse império. De acordo com o livro de Ester, capítulo 1, versículo 1, Assuero reinava sobre 127 províncias. Pensa nisso, um domínio que ia da Índia até a Etiópia. Era, sem dúvida, um poder de alcance global para aquela época. E como um soberano com tanto poder exibe a sua glória, com uma demonstração de riqueza que sinceramente desafia a nossa imaginação. O texto descreve um banquete de 180 dias. São 6 meses de ostentação contínua, mostrando o esplendor do seu reino para os príncipes e servos. A opulência aqui era a própria linguagem do poder. E no clímax da festa, com o coração, como diz o texto, alegre do vinho, o rei dá uma ordem que revela muito sobre a mentalidade dele. Ele manda chamar a rainha Vasti, mas não para honrá-la, e sim para exibi-la. Ela devia se apresentar como se fosse mais um dos tesouros do rei, um objeto de beleza para ser admirado. E aqui acontece a primeira grande reviravolta da história. A rainha se recusa. E a desobediência dela não é vista como um ato pessoal, não. É vista como uma afronta a todo o sistema, a autoridade do rei. Um precedente perigosíssimo para todas as mulheres do império. A consequência? Imediata e drástica. Vasti é deposta, banida para sempre da presença do rei. A deposição de Vasti, claro, cria um vácuo no trono. Então o capítulo 2 narra justamente a busca por uma sucessora. E é nesse processo que os personagens centrais da trama, Ester e Mardoqueu, são introduzidos no epicentro do poder persa. O método para escolher a nova rainha era bem sistemático, quase frio. Virgens de todo o império eram recolhidas, passavam por um ano de preparações cosméticas e uma por uma eram levadas ao rei. No meio de todas elas, Ester, uma jovem judia órfã, acabou cativando o favor de todo mundo que havia e principalmente do próprio rei. E aqui tem um ponto de importância fundamental. Mardoqueu instrui Ester a esconder sua identidade judaica. Esse detalhe, que poderia parecer secundário, é, na verdade, o eixo sobre o qual todo o drama que vem a seguir vai girar. A providência divina muitas vezes opera nos detalhes e no silêncio, não é mesmo? Os eventos vão acontecendo com uma precisão notável. No 7º ano do reinado, Ester é coroada. Pouco tempo depois, Mardoqueu, que ficava sempre perto do portão do palácio, descobre uma conspiração para assassinar o rei Assuero. A lealdade dele fica registrada nas crônicas do reino, um fato que, embora pareça esquecido no momento, vai ter uma importância vital mais para frente. Avançando para o capítulo 3, o antagonista da história, Hamã, entra em cena. A gente vai testemunhar como o orgulho ferido dele e o seu ódio pessoal contra um único homem se transformam num plano genocida contra uma nação inteira. Veja bem, Amã é exaltado pelo rei a uma posição de destaque e um decreto exige que todos se curvem diante dele. Mardoqueu, no entanto, não se inclina. Para um judeu fiel, aquele ato de se prostrar com tanta reverência poderia ser visto como uma adoração, que é devida somente a Deus. Essa recusa, que tem raiz na fé, é interpretada por Amã como uma afronta pessoal intolerável, e isso acende nele uma fúria completamente desproporcional. A vingança de Amã é simplesmente aterrorizante em sua abrangência e nos seus detalhes. Ele convence o rei a sancionar um decreto irrevogável para a aniquilação completa de todos os judeus, homens, mulheres, crianças, idosos, em um único dia. E esse decreto, selado com o anel do rei, é despachado para todas as províncias. O texto bíblico aqui nos mostra um contraste moral chocante. Enquanto o decreto de morte se espalha pelo império, o que fazem o rei e Amã? Eles se sentam para beber, completamente alheios à magnitude do que fizeram. A capital, Suzã, no entanto, fica perplexa.
mergulhada em confusão e pavor. O mal se banqueteia, enquanto a cidade já pressente a tragédia. No capítulo 4, o foco se volta para a resposta do povo judeu. Diante de uma sentença de aniquilação, a comunidade inteira se lança num luto profundo. E é aí que uma comunicação desesperada e de altíssimo risco começa entre Mardoqueu e a rainha Éster. A notícia do decreto gera uma onda de luto por todo o império. O texto é bem descritivo: jejum, choro, grande lamentação. Para muitos, a cama se tornou pano de saco e cinza, que são símbolos universais da mais profunda angústia e humilhação diante de Deus. Mardoqueu, então, envia uma tarefa urgente a Ester. Ela precisa ir falar com o rei e interceder pelo seu povo. A resposta de Ester revela o perigo mortal que isso representava. Apresentar-se ao rei sem ser chamada era um crime capital. Ponto. Ela não é só uma rainha. Ela é, antes de tudo, uma súbdita, sujeita a uma lei inflexível que protegia a vida do monarca. O risco era absoluto. Mas depois da famosa advertência de Mardoqueu, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, Ester transcende o seu medo. Ela toma a decisão que vai definir seu legado. As palavras dela, se perecer, pereci, não são de resignação, não. São de resolução. É a entrega de alguém que coloca o destino de seu povo acima da própria vida, preparando o palco para o confronto decisivo. Nós esperamos que esta exposição bíblica tenha provocado reflexão. Convidamos todos a se aprofundarem conosco no estudo da palavra e inscrevendo-se em nosso canal. E claro, fiquem à vontade para compartilhar nos comentários suas percepções sobre a soberania divina que se manifesta de forma tão clara nestes acontecimentos. A participação de cada um enriquece a nossa comunidade.